Saudações cordiais. Meu nome é Vlaumir Souza e hoje falaremos sobre as concepções essencialista, naturalista, histórico-social e crítico histórico-social e seu impacto nas questões de gênero. Quando nós pensamos nas questões de gênero, elas são inerentes ao ser humano, e desde que há seres humanos, há questões de gênero. A questão é: a partir de qual momento histórico foram criadas concepções sobre essas questões que influenciaram as vidas das pessoas no cotidiano? E essa resposta se dá no Ocidente a partir do modelo greco-romano, ou sobretudo a partir do modelo grego. Assim, a cultura ocidental, a sociedade ocidental, ela é, de certa forma, herdeira do pensamento grego clássico. E dentre esses pensamentos se destaca a filosofia clássica. Não poderia ser diferente no que diz a questão de gênero. Assim, o essencialismo, ele se inicia no mundo grego enquanto concepção elaborada formalmente. O essencialismo, ele vai durar até o século XVII. Sempre que eu falar de marcos temporais, não quer dizer que, ao encerrar formalmente a questão, se encerra isso no cotidiano. Uma data, ela quer mostrar, sobretudo, como as elites de um período mudam seus referenciais teóricos. Pois, para a grande massa, para a população em geral, essas percepções, essas concepções duram muito mais tempo. Às vezes, ficam de tal modo cristalizados nas mentes e corações das pessoas que não cessam, mesmo tendo cessado essa concepção do ponto de vista acadêmico, científico ou filosófico. Essa comunidade de elite da filosofia, da ciência e outras questões mais, podem estar pensando muito além do que a população é capaz de pensar naquele momento ou muito depois. A questão da divulgação desse pensamento e a adesão a ele é um problema sério, a se pensar também no que diz as questões de gênero. Assim, a tendência essencialista, ela vai ter uma ideia de que a essência precede a existência. Ou seja, desde que nós somos o que somos, nós já somos o que é. Nesse sentido, é bom lembrar a velha disputa entre Heráclito e Parmênides no mundo antigo grego, ainda antes de Cristo. Enquanto Heráclito via que tudo se movimentava, tudo estava em devir, nada era duas vezes a mesma coisa, não se banhava duas vezes nas mesmas águas, porque as águas não eram as mesmas e nem a pessoa, como é o exemplo clássico mais citado, então não haveríamos como conhecer o que são as coisas. Por um outro lado, nós temos aquele seu oponente, que é Parmênides, que diz o que é, o que não é, não é. Ou seja, Parmênides nega o movimento, nega a transformação. Ao dizer o que é, o que não é, não é, ele congela sem saber, sem perceber as essências. Assim, ou se é homem, ou se é mulher, ou se é macho, ou se é fêmea, ou se é hétero, ou se é homo. Não há como pensar fora dessa balize bipolar de apenas duas possibilidades: ou é ou não é. Não há como mudar ou passar de uma para a outra. A essência está fixada e está congelada. A partir desse momento, então, quando se pensa que o que é, o que não é, não é, se estabelece uma possibilidade de conhecimento, o que a visão de Heráclito com movimento constante não permitia. Assim, se congela o que é ser homem e o que é ser mulher. Ou até mesmo poderíamos dizer, naquela cultura grega, que o homem é e a mulher não é, negando assim à mulher diversas possibilidades e sua própria existência social. A sua existência diante da polis, a sua existência diante do Estado e a sua existência diante da lei. Por não ser,
ela não se faz representada. Assim, a essência congelada, ela continua depois no próprio Sócrates. Quando Sócrates pergunta, afinal, o que é a justiça, o que é a democracia, o que é a liberdade, e critica as respostas dizendo que não há conhecimento naquilo que é apresentado pelo cidadão grego, ele está mostrando que as pessoas mostram os exemplos, o dever, a transformação. Mas o que ele quer é a definição. Ele está buscando a essência. A essência é inalcançável para Sócrates. Nesse sentido, ele termina sempre de forma poética seus diálogos, de forma inconclusa. Não há uma conclusão. Embora haja o parto das ideias amaêutica, ela se faz sempre de forma incompleta. Não à toa que se cunhou o jargão, só sei que nada sei. Como exemplo de maior possibilidade de conhecimento, reconhecer a própria ignorância. Mas reconhecer a própria ignorância não exterminava a questão essencialista. Muito pelo contrário, nas práticas sociais elas estavam presentes. Se nós pensarmos ainda o Platão, nessa questão do essencialismo, ele coloca isso em um outro mundo, em uma outra dimensão, que depois será apropriado pelo cristianismo. Nesse sentido, a essência nos dada no mundo das ideias, e não há como mudá-las. Não à toa que ele diz que ninguém aprende, apenas se lembra. É a teoria das reminiscências, onde a pessoa não sabe nada nesse mundo, ela apenas pode lembrar o que viveu no mundo das ideias. Essas ideias, de certa forma, remetem à questão das essências, perfeitas, imutáveis, ou seja, retorna à questão do Parmênides. Aqui onde nós vivemos, o mundo sensível é o mundo do Heráclito, do devir, da transformação. Mas mesmo assim, se carrega uma essência que veio do mundo das ideias. Assim, o que é mulher, o que é homem está posto, e a transformação é uma possibilidade, mas não como busca da verdade, mas apenas como um equívoco, que tende, de alguma forma, encontrar a verdade por uma dialética incessante. Assim, será com Aristóteles que a questão do essencialismo encontrará a forma mais acabada no mundo grego. Substância, essência, acidente, questões fundamentais no pensamento de Aristóteles, ainda no mundo antes de Cristo, no mundo grego clássico, colocará a questão do essencialismo como questão fundamental. Afinal, o que torna você o que você é? A sua essência. Aquilo que difere você da substância que pertence a todos. Assim, se há um ser humano como substância, há uma essência individual, imutável. Essa imutabilidade, mais uma vez, condena a mulher à reclusão, já que a essência dela seria dada pelo seu próprio nascimento. Assim, a desigualdade essencial modela o ser humano nesse pensamento grego-romano, e ele se estende por toda a Idade Média. Agora essa essência não é mais apenas o mundo das ideias, mas foi apropriado isso por Santo Agostinho. Agora a essência não é mais apenas no mundo terreno, apropriado de Aristóteles por Santo Tomás de Aquino, se remete à questão da divindade. Assim, baseado naquilo que se chamou como textos sagrados, a chamada Bíblia católica, depois textos sagrados ou Bíblia também dos protestantes, a mulher teria um espaço reservado no espaço privado. Seria da sua essência, essência criada divinamente. Essa estabilidade social, então, garante o poder do homem, o poder do macho, sobre todas as mulheres. Garante, inclusive, o poder de vida e morte sobre essas mulheres. Como se isso não bastasse, o essencialismo ele vai se estender de forma quase inquestionável até o século XVII. Já no século XVII,
mas sendo questionado um pouco antes pela Revolução Científica, onde a questão natural biológica toma o lugar para essas elites do pensamento sob a fonte legitimadora da verdade ou da busca da verdade. Assim, no naturalismo, a ciência ela busca compreender o mundo e o comportamento dos seres humanos, mas não apenas de uma maneira essencial, mas buscando que há mudanças. Então aqui o pensamento de Heráclito se torna, entre aspas, vitorioso. A mudança é reconhecida, mas há algo nela de estável. E essa estabilidade é aquilo que a ciência chamará de lei científica, que é aquilo que pode ser chamado de universal e necessário. Universal, pois comprovado em qualquer parte do planeta. Necessário, porque necessariamente os resultados serão os mesmos em todas as ocasiões que forem feitos os testes, sempre reduzindo isso à natureza, ao biológico. A regularidade da natureza e do homem, então, colocará a mulher também em um espaço específico, dado agora não por sua essência, mas por sua natureza biológica. Ela é biologicamente determinada. Assim, não à toa, já no século XIX, século XX, Freud ainda dirá, herdeiro ainda do naturalismo que foi vitorioso até o século XVII e XVIII, que o destino social é biológico. Ou seja, à mulher cabe um espaço específico e ao homem outro. Assim, o biológico e o social e o cultural estão implicados e imbricados, de tal maneira que o social só se estabelece após o biológico. Nesse sentido, o nascimento é destino. Nasceu-se homem, nasceu-se mulher, nasceu-se feito, nasceu-se completo. A partir daí, o desenrolar será apenas das consequências dessa naturalidade. E assim se estabelece nesse terreno do naturalismo um duelo que já estava no passado. O duelo entre a essência e a existência, posta por Heráclito e colocada apenas na essência por Parmênides. Agora, com o naturalismo, vem a questão da natureza e da sociedade. Somos determinados naturalmente, é o pensamento sobre a formação da sociedade, num processo de construção, onde a construção é limitada ao biológico. As possibilidades biológicas da mulher são construídas como negativas em relação à do homem. Assim, a mulher é construída biologicamente como frágil, como incompetente, como sem condições cerebrais para pensamentos abstratos mais elaborados e por aí vai. Mesmo diante da realidade que já mostravam várias mulheres que se notabilizavam, às vezes escondidas atrás de um homem. E é nesse sentido que se deve pensar a frase: por trás de todo grande homem existe uma grande mulher, porque a mulher não podia se expressar na sociedade, quer seja essencialista, quer seja naturalista. Assim, não poucas vezes, esses homens, naturalmente ou essencialmente legitimados como os donos do poder, donos da razão, do conhecimento e da verdade, se apropriaram da produção feminina, deixando elas atrás, nas costas, escondidas. E assim, até a psiquiatria, pensada até quase parte do século XX, ainda será redentora ou seguidora do pensamento naturalista. Não à toa, o adoecimento feminino será uma questão de estratégia de dominação. Cada vez que a mulher se recusa à natureza forjada pelos homens para seu sexo, para sua biologia, ela podia ser considerada doente, internada, submetida a tratamentos subhumanos,
negando a sua existência, colocando no campo da doença, naturalmente construída, aquilo que seria do campo do desejo e da existência, mas que ainda não era permitido, visto que a natureza precedia a sociedade, assim como a essência precedia a existência. Assim, a desigualdade no mundo naturalista entre homens e mulheres, ela garante uma estabilidade social aos homens, um poder que ele é desafiante chamará poder do macho, sobre a fêmea. O macho, o biológico, sobre a fêmea, o biológico. Nesse sentido, isso não se rende e não se acaba quando o naturalismo é vencido como fonte explicadora da realidade para essa elite intelectual. Ainda hoje, muitos há que digam das diferenças biológicas entre homens e mulheres para justificarem seus espaços sociais. Assim, no século XIX para o século XX, a tendência histórico-social ela vem tentar substituir a expressão naturalista. E mais uma vez tentar substituir e criticar a expressão essencialista. Note que uma tendência não é substituída por outra, mas ela fica concorrendo com a outra para explicar a realidade das relações de gênero. Nesse sentido, no histórico social, o duelo se estabelece de forma clara e pública. Existe uma essência que precede a existência, ou a existência constrói um tipo de essência. Ou seja, a essência determina a existência, ou a existência determina o que se é. Afinal de contas, somos frutos da natureza do nascimento ou somos frutos de uma construção social elaborada ao longo do tempo? Essa visão de construção social será vencedora. E aqui pode-se citar como exemplo Jean Piaget. Jean Piaget, com sua epistemologia, com sua psicologia sobre a infância, com suas décadas de dedicação à pesquisa, veio comprovar que nascemos em busca de significados. Por um outro lado, no naturalismo, podemos citar João Amós Comênio, com a sua célebre didática magna, como elemento de naturalismo. Nesse naturalismo de João Amós Comênio, ele mostra como a educação segue fases naturais e como a natureza é usada para explicar as diferentes fases do ser humano. Aqui com Jean Piaget, a questão muda. Nascemos sem saber o que é afeto, nascemos sem saber o que é fala, nascemos sem saber o que é significado, nascemos sem saber o que é a moral. Tudo isso será construído ao longo do tempo. Não está negada aqui ainda a base biológica, que é pré-requisito no pensamento de Jean Piaget. Entretanto, começa-se a crítica, e essa crítica desencadeará numa crítica também à psiquiatria, também essa visão da doença como algo biológico. E o próprio Freud, por contraditório que pareça, mesmo ao dizer que natureza é destino, desconstrói isso ao falar do inconsciente e do consciente como elementos fundamentais. E mais do que isso, quando fala do desejo, o desejo negado socialmente, negado pela concepção naturalista e essencialista. Assim, o contraditório faz parte, mesmo nas elites intelectuais. Nesse duelo histórico-social, então, que os modelos são vistos como forjados. O modelo do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser macho, do que é ser fêmea, do que é ser homo, do que é ser hétero, entre uma infinidade de variedades de gênero, são vistas como construídas socialmente. Assim, há um modelo forjado do que é ser mulher no período histórico grego. Há um modelo forjado do que é ser mulher na Idade Média. Há um modelo forjado do que é ser mulher no Renascimento, assim como há um modelo do que é ser mulher
no tempo presente, no mundo contemporâneo. Assim é uma construção histórica, o que cada ser é. A interpretação é dada pelo contexto histórico. Nascemos livres e por todos lados somos acorrentados pelo contexto histórico. Nascemos livres para sermos construídos social, histórica e subjetivamente pelo desejo para dizer o que é ser homem e o que é ser mulher. Não à toa que o feminismo surge nesse período de histórico social como tendência de interpretar a realidade. Porque só assim as mulheres puderam perceber que não havia um destino de essência, não havia um destino biológico, mas havia uma coerção histórico-social para que elas fossem, entre aspas, menos inteligentes, menos letradas, menos politicamente participativas. Era o contexto social que arrancava-lhes o direito de estudar, arrancava-lhes os direitos de votar, arrancava-lhes os direitos de ser quem era. E isso ganhará ainda mais ênfase no século XX, na perspectiva crítica social e histórica, que está dentro da perspectiva histórico-social do século XIX e XX. Assim, o século XXI tornará a desigualdade, que era a fonte do poder, do essencialismo e do naturalismo, como reconhecimento do direito à diferença. Ou seja, sim, somos diferentes. Homens e mulheres são diferentes, héteros e homos são diferentes, machos e fêmeas são diferentes. Mas são diferentes na sua especificidade. O que não quer dizer que não deva abrir o movimento para o feminismo e para os direitos humanos, onde agora a bandeira é a tolerância, a pluralidade e a diversidade. Essa questão crítica, então, fará com que aquilo que era visto como essência ou como natural ser reconstruído, assumindo às vezes o próprio xingamento ou a humilhação imposta como uma questão que pode ser reinterpretada como elemento de libertação. Sim, nós somos isso, mas não somos somente isso, dirão as mulheres, dirão as fêmeas, dirão os homossexuais. Somos muito mais além disso. Somos histórica e socialmente criados e forjados, inventados, e podemos ser mais e além de tudo isso. E estamos aqui criticamente posicionados face à sociedade, face à história, para mostrar que podemos reconstruir, para além das essências, para além dos naturalismos, aquilo que somos e onde estamos. Assim, passa a ser todo lugar é lugar de mulher, e não mais por trás de todo homem tem uma grande mulher. Ela sai das costas do anonimato, de escrever e não assinar, de produzir e não ser reconhecida, apenas o marido como grande produtor, como grande senhor. Agora a mulher vem para qualquer espaço, e com ela segue juntos homossexuais, na sua mais pura diversidade LGBTQIAP+. Ou seja, o mundo crítico social e histórico é o que nós vivemos. E é esse mundo que nos permite estar reunidos aqui hoje, estudando as questões de gênero. Sem a perspectiva crítico-social e histórica, que mostra que os nossos comportamentos são invenções humanas, são significados buscados por cada um de nós, a partir do regime da fala que nos é imposta e depois nos liberta, nós não estaríamos aqui reunidos. Fica então o convite para pensar a desigualdade como a busca da própria igualdade. Se a desigualdade antes era uma condenação, agora a desigualdade é uma libertação. Reconhecer os desiguais e tratá-los de forma desigual para buscar a igualdade e, mais do que isso, a equidade. Essa revolução do pensamento crítico social histórico deixa com certeza o macho, o homem, o hétero questionando, já que nem todos acompanharam a transformação dos pensamentos e de suas tendências. Tudo isso e muito mais
você pode encontrar no Dicionário Crítico de Gênero, obra premiada pela ONU, e convido para ler o item Desigualdade, produzido por mim. Obrigado pela sua atenção e passar bem.